Olá pessoal, professor Tiago, canal Mesquita Educação. Vamos lá galera, força, foco e disciplina, mais uma aula aí, né, de acordo com o edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 2021, aula 5, classes de palavras. Por uma questão lógica, eu dividi, tá? Classes de palavras, você olha lá no seu edital, aí você pensa, é um assunto bem tranquilo, é curto o assunto, tá? É tranquilo, mas não é tão curto assim, tem bastante conteúdo. E aí eu dividi para facilitar a compreensão de vocês, né? Eu dividi em substantivo e adjetivo essa parte 1, a parte 2 em numeral e pronome, parte 3 em verbo e advérbio, e a parte 4 preposição e conjunção. O emprego e sentido nós veremos tanto na parte 1, 2, 3 e 4. E aí galera, se você está curtindo, né, os vídeos aqui do canal, já deixa aí o seu like, deixe o like, né? Se inscreva no canal e vamos continuar aí sempre procurando melhorar a qualidade do som, a qualidade das aulas. Aos poucos vamos melhorando isso tudo, tá bom? Vamos lá, galera, vamos que vamos entender o funcionamento aí das classes de palavras. Só que antes é importante definirmos o conceito de gramática normativa, entender a gramática normativa. Aqui no Brasil, nós somos falantes da língua portuguesa. A língua portuguesa é a língua oficial do Brasil. A segunda língua oficial do Brasil é a língua brasileira de sinais, reconhecida desde 2002. Então, o Brasil é um país que transita entre duas línguas. A galera pensa assim, mas o inglês é uma língua oficial do Brasil? Não, ele não é uma língua oficial, né? Constitucionalmente, língua oficial é a língua portuguesa, que segue a gramática normativa, tá? E a língua de sinais, que é bem recente esse reconhecimento na lei. Mas, enfim, antes de entender as classes de palavras, né, o que são as classes de palavras, é importante que vocês entendam que a língua portuguesa, ela segue a gramática normativa. Tem outros tipos de gramática, viu, turma? Tem a gramática internalizada, né? A gramática internalizada que ela é relativa ali aos aspectos comunicativos dos sujeitos, vai entrar muito na questão das variações linguísticas. Nós vamos ter a gramática descritiva, que vai explicar os mecanismos, o funcionamento da língua em determinados momentos ali da sua existência, e a gramática normativa, que é a cobrada em concursos públicos, diferentemente de uma prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O Enem, ele é uma prova mais intertextual. Você não tem ali perguntando a literalidade, o que é um substantivo, o que é um verbo, um advérbio. Esse tipo de questão não cai no Enem, tá? Você tem uma prova mais intertextual. Já em concursos públicos, e principalmente a VUNESP, que é o foco de estudo aqui das aulas, né, sobre o edital da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eles se preocupam muito com a linguagem culta e a forma escrita. É o certo, aquilo é o certo, e eu tenho, teoricamente, o errado. Então, muitas questões ali virão assim, trechos, né, aos quais vocês devem substituir determinada palavra por outra, mantendo ali o sentido. A VUNESP adora esse tipo de colocação, viu, gente? Então, a gramática normativa, ela estuda a linguagem culta, principalmente a sua forma escrita. Estuda os mecanismos da norma culta, que é a oficial aqui do país, como eu falei para vocês, e representa a língua padrão da nossa comunidade, tá? A gramática normativa estuda a palavra, ou seja, qual o foco de estudo? A palavra. Então, quando nós falamos em classes de palavras, é uma classificação a qual ocupam essas palavras do léxico da língua portuguesa, do nosso processo de vocabularização, ok? 3 aspectos compreendem a gramática normativa brasileira. Quais são? O aspecto sonoro, que são as formas de estudo, tá, gente? Os campos de estudo. Sonoro, o morfológico e o sintático. Ou níveis também, em alguns livros é colocado como níveis. Nível sonoro, morfológico e sintático. O nível sonoro, o que estuda? Não tá lá, não está expresso no edital de vocês, mas é importante que vocês entendam. O nível sonoro estuda ali os fonemas, né? A fonética e a fonologia. Os sons, tá? As estruturas sonoras ali das palavras, mas isso não é objeto de estudo hoje, ok? O aspecto morfológico, que está, né, dentro da gramática normativa, que estuda a morfologia. A morfologia, ela estuda
as palavras, né? Os significados ali das palavras, as respectivas classes, as quais elas ocupam, ok? Falamos que é o estudo dos morfemas, ou estudo mórfico, pode aparecer também em alguma questão. E o nível sintático, tá? Esse terceiro aspecto, esse terceiro nível, que é a sintaxe, ou análise sintática também. A sintaxe que estuda, a partir de uma determinada palavra, a sua relação com outras palavras. É um estudo de relações. Relações e estabelecimento de sentidos. Vejamos o exemplo para que vocês entendam. Eu coloquei um exemplo aqui, turma. Ó, esse exemplo aqui, ó, deixa eu grifar bem abaixo aqui, só para que vocês percebam. Eu tenho uma frase. Ah, professora, eu posso chamar essa estrutura de frase? Sim, é uma frase. Posso chamar essa estrutura de uma oração? Sim, é uma oração. Só que é uma oração dentro do nível sintático, dentro da sintaxe, uma forma de análise dentro da gramática normativa. Posso chamar de frase? Sim, posso chamar de frase, mas dentro da perspectiva ali do nível morfológico. No nível morfológico eu chamo de frase. Ah, uma frase verbal. Opa, tem verbo ali? Sim, tem verbo. Então eu vou dizer que é uma frase verbal. Se não tivesse verbo, seria uma frase nominal. Ok? Frases nominais sem verbos. Ah, Pro, o que seria uma frase nominal? Seria um olá, tudo bem? Bom dia. Você está declarando algo, mas você tem a ausência ali do verbo. Aqui nós temos uma frase verbal no sentido morfológico, ó, sentido morfológico, uma frase verbal, e no sentido sintático nós temos uma oração. Por isso que é chamado de morfossintaxe, porque as provas, essas provas de concurso, elas pedem essa morfossintaxe. Vai cair tanto a análise sintática, o período simples, período composto, oração, quanto ali você saber identificar cada uma das classes de palavras. Então vamos lá, vamos com calma aí, galera. Então quando você diz classes de palavras, quero dizer o seguinte, que cada uma dessas palavras que juntas formam essa frase, elas ocupam uma classe. Ó, deixa eu só apagar aqui para facilitar para vocês. Importante que vocês vão anotando, coloquem as dicas, os exemplos, exercícios, né, aí em seu caderno. Ó, então vamos lá. É como se o estudo da gramática normativa segue, né, teoricamente, essa divisão aqui, ó. Essa fragmentação. Ó. Tá vendo, ó? Cada uma das estruturas, elas pertencem a uma classe de palavras. Ó. Ok? E aí, cada uma dessas palavras, ela vai receber o seu próprio nome, a sua determinada classificação. Ela vai ser ali, por exemplo, um pronome, um numeral, um artigo, uma preposição, um substantivo, um advérbio, ok? Um sinal de pontuação, enfim, cada uma das palavras. Esse seria, portanto, um estudo morfológico, um estudo de classificação das palavras, ok? Já no estudo sintático, o que seria estudado? Seria estudado a partir do verbo, das estruturas verbais. O que é verbo aqui, galera, na estrutura? Ó? Estudar, listar, elaborar. Ó. Seria o que no nível sintático? A partir do verbo, sua relação, né, de sentido com os seus complementos, ou, né, o seu complemento, ou objeto, ou predicado também, tá? Mas não se preocupem com essa questão conceitual agora, que é importante vocês entenderem que o nível sintático, ele vai estudar a partir do verbo a sua relação com tudo aquilo que o acompanha, tá? E tudo aquilo que o antecede ali, que no caso são os sujeitos. Tudo bem? Classes de palavras, então, turma. Na língua portuguesa nós temos 10 classes gramaticais, 10 classes de palavras. Nós temos as classes variáveis e as classes invariáveis.
as variáveis que sofrem, né, alteração, modificação, ali na desinência de gênero, classe, ordem, número, singular, plural, enfim. E as invariáveis que não terão essa alteração, tá? Mas nós vamos estudar cada uma delas. Nós temos nas variáveis os substantivos, artigos, adjetivos, numerais, pronomes, verbo, advérbio, aqui nas invariáveis, preposição, conjunção e interjeição, que não está no edital de vocês, ok? Eles excluíram aí interjeição, tá? Colocaram ali apenas 9 no edital da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Apenas 9 classes de palavras. Então vamos para a primeira classe. Vamos estudar a classe dos substantivos, né? O que é substantivos? O que seriam substantivos? É só pensarmos o seguinte, turma. Tudo tem um nome, né? Olhem ao seu redor, aí na sua casa, no seu ambiente. Você vê o quê? O que vocês enxergam? Quadro, janela, computador, notebook, livro, caderno, copo, água, tudo há um nome. Substantivo nada mais é a palavra que dá nome aos seres, ok? Todos os tipos de seres, sem exceção. Seres materiais, por exemplo, Lucas. Lucas é o quê? Um nome próprio, ó. Criança, árvore, água. Seres espirituais ou religiosos, Deus, anjo, alma. Galera, vocês ficam escutando aí o barulho dos aviões, né? Aqui é muito próximo ao aeroporto, né? Praticamente na cabeceira da pista eu estou. Ó, vamos lá, turma. Seres mitológicos ou fictícios também. Cupido, Saci, fada, ok? Exemplo. Assim que Pedro entrou no carro, caiu uma forte chuva. Olha lá, ó, nome de pessoa, Pedro, carro, nome de objeto e chuva, fenômeno natural. Beleza? Classificação dos substantivos, que eu acredito ser o ponto central aí da VUNESP, né? O que será explorado na prova de vocês. Nós temos os substantivos comuns, são aqueles que nomeiam um ser de qualquer espécie, tá? Um ser qualquer, criança, rio, casa, estado, país, planeta, ok? Os substantivos próprios são aqueles que nomeiam um ser específico da espécie, por exemplo, João, Tietê, Recife, ser específico, ó, Guarulhos, o nome da cidade aqui, eu sou de Guarulhos, São Paulo, Brasil, ok? Os substantivos também se classificam em concretos, e aí tomem cuidado, coloquem aí no caderno de vocês, tá? Que as pessoas podem diferenciar assim, né? Ah, professor, o concreto do abstrato. Concreto, aquilo que eu consigo tocar, né? E o abstrato, o imaginário. Não vão por essa lógica não, viu, galera? Não vão por essa lógica que muitos errarão aí se persistirem nessa questão de, por exemplo, isso é tangível, eu pego, eu sinto, né? Isso é intangível, eu pego, eu não pego, não sinto, ok? Então, muito cuidado aí que eu acredito que eles possam explorar e colocar esse tipo de questão na prova. Então, substantivos concretos, aqueles que nomeiam seres de existência independente de outros seres. Então, ou seja, sua existência ela é independente de qualquer outro ser. Exemplo, mulher, Rodrigo, nome, né? Computador, objeto, alma, anjo, saci, bruxa. Cuidado aqui, ó. Alma, anjo, saci, bruxa. Aí lá na prova eles podem colocar a pergunta, claro que não vão colocar desse jeito, saci é um substantivo concreto ou abstrato, vai vir no texto e vai perguntar se aquilo é concreto ou abstrato, numa determinada parte do texto ali, tá? E aí o aluno vai marcar, alma, mas a alma é abstrato, é algo abstrato, não pego, não vejo, enfim.
anjo, tá? Mas tome muito cuidado que boa parte das gramáticas, as gramáticas normativas, no sentido geral, tá? Elas catalogam aí como sendo substantivos concretos. Substantivos abstratos, como aparece? Né, Pro? São aqueles que nomeiam seres de existência dependente de outros seres. Então, ou seja, aqui há uma relação de dependência. Ó. Exemplos: beleza, tristeza, repetir tristeza aqui também, a igualdade. Juventude, corrida, meiguice, cansaço, alegria, ó, de novo aqui, tristeza, cansaço, beijo, abraço, correria e corrida. Esses abstratos que dependem de outros seres, tá? Ok, turma? Classificação dos substantivos, os coletivos, viu, gente? Acredito que caia também os coletivos. Eu vou deixar lá na pasta do Google Drive, eu vou deixar uma lista com os coletivos. Coletivos eu já vi em provas, principalmente em provas de nível médio, tá? As provas da VUNESP, eles gostam muito de explorar esses coletivos, tá? E aí, muitas vezes, mas a lista não é tão grande, geralmente há uma reincidência ali dos mesmos coletivos, que indica vários seres de uma mesma espécie. Por exemplo, lá, acervo, que seria um acervo? Bens materiais, obras de arte. Mas é importante destacar que o coletivo sempre vai aparecer, turma, no singular. Ele não aparecerá flexionado, viu? Tomem muito cuidado. Aparecer a flexão lá, marca que está errado. Acervos, alcateias, batalhões. Não, ele vai aparecer acervo, alcateia, de lobos, batalhão, soldados, cambada, de malandros, desordeiros, ok? Cardume, de peixes, elenco, atores, esquadrilha de aviões, tá? Então tomem um certo cuidado aí com essa classificação dos coletivos, tá? O importante é destacar que eles aparecerão sempre no singular. Tudo bem, turma? Mas eu vou deixar uma lista lá para vocês na nossa pasta. Avançando um pouco mais, vamos entender sobre a formação dos substantivos. Nós temos os substantivos primitivos, aqueles que não provêm de nenhuma outra palavra da língua, ok? Por exemplo, pedra, ferro e rosa, e a partir dessas palavras, pedra, ferro e rosa, eu vou ter os substantivos derivados, aqueles que é formados a partir de uma palavra já existente. Por exemplo, pedreira, pedregulho, pedrada, pedraria, terreno, terráqueo, ó. Todos aqui, ó, a partir do radical, ó, PDR, que eu coloquei aqui embaixo para vocês, ó, PDR, nós vamos ter o quê? As derivações, ó, substantivos derivados. Pedreira, pedregulho, pedrada, pedraria, tá? E essa parte aqui invariável que não muda é a estrutura que é chamada de radical, que é a parte que contém a significação básica das palavras. Temos também os substantivos simples e os substantivos compostos. Vejamos. Substantivos simples são aqueles formados por apenas um radical. Por exemplo, flor, maçã, banana, tempo, ok? Já os substantivos compostos são aqueles formados por dois ou mais radicais, tá? Você tem duas significações ali independentes que juntas constituem um único só significado. Por exemplo, couve-flor. Olha lá, você tem aqui, ó, pode ser dois ou mais radicais, tá, turma? Ó, couve, você tem a palavra couve, mais a palavra flor. Couve, flor. Passatempo, quais são as palavras, ó? Passa, mais, tempo. Separadas, significados distintos. Juntas constituem um outro significado, um outro substantivo. Planalto, ó, plano, a junção das palavras plano, mais alto, sem hífen e com alteração sonora e gráfica que pode ocorrer.
Vamos lá, pessoal. Continuando, veremos agora sobre as flexões dos substantivos. O substantivo é uma classe gramatical variável, ou seja, ele sofre flexões. Nós vamos ver um pouco sobre essas flexões. Vejamos, ó. Flexiona-se em masculino, feminino, plural e aumentativo, né? Atrelado ali ao grau. Ó, nós temos aí a palavra garoto, ó. Garoto, garota, o que muda aqui, ó, apenas que será flexionado. Garotos, ó, no plural e singular, garoto. E garotão aí no aumentativo, ok? Substantivos indicam também gênero, número e grau. Gênero masculino e feminino, menino e menina, número casa, singular, com a desinência S no plural, mais que uma, ok? E grau, garoto na proporção normal e garotão na proporção aumentada. Na língua portuguesa, há dois gêneros, apenas dois gêneros na gramática normativa. O gênero masculino e o gênero feminino, ok? Masculinos admitem o artigo o, antecedendo o substantivo. Femininos admitem o artigo a, antecedendo o substantivo. Por exemplo, aqui no gênero masculino, ó, o ovo, antecedendo aí, ó, ovo, o. Armário, antecedendo nós temos o artigo o, ok? Sol, menino, gênero masculino. Gênero feminino com o artigo a. Janela, o que antecede? Ó, o artigo a, tá? A janela. Se fosse no plural, ficaria como, turma? As janelas. A caneta, ó, a lua e a menina, ok? Os substantivos, cuidado, eu coloquei uma observação aqui para vocês, ó. Anotem aí no caderno. Os substantivos que nomeiam seres que têm sexo podem possuir uma forma para cada sexo, que nós vamos discutir na sequência, que são chamados biformes, ou seja, substantivos biformes, uma forma para cada sexo. Por exemplo, menino, menina, homem e mulher. Então, você tem uma forma no masculino, uma forma no feminino. Ou substantivos que possuem uma única forma. O que vai mudar é o artigo, ok? Que são chamados uniformes. Nos substantivos biformes, vejamos, são que possuem duas formas, masculino e feminino. Menino e menina, homem e mulher, gato e gata, pombo e pomba, embaixador e embaixadora. Muito cuidado aqui, viu, gente? Que embaixador é a funcionária-chefe, né? A funcionária da embaixada. Não confundam com embaixatriz. Embaixatriz é diferente, ó. Você tem o embaixador e tem a embaixatriz, que na verdade é a esposa do embaixador. Então tomem cuidado que é assim que, né, aparecem classificados aí esses substantivos nas gramáticas normativas. Elefante e elefanta, ó, uma forma para gênero masculino e feminino. Parente e parenta, feminino, feminino e masculino. Cidadão e cidadã, tá? Masculino e feminino. Réu e ré, cavalheiro e amazona. Presidente e presidenta. Muito se discute. Professor, e aí? A palavra presidenta agora, ela faz parte do vocabulário, do léxico da língua portuguesa? Faz. Ela já está catalogada aí em boa parte dos dicionários brasileiros, tá? Então, a palavra presidente, ela existe na língua portuguesa, tá? Ela faz parte da estrutura, mas acredito que não coloquem aí esse substantivo biforme, tá? Porque ele aparece nos uniformes, nas gramáticas mais antigas, ele é um substantivo presidente, a presidente, a presidente, o presidente, a presidente.
ele aparece nas gramáticas mais antigas como sendo uniformes e não biformes, tá? Então tomem cuidado. Ele não aparecerá se cair lá na sua prova presidenta e presidente, aí vai depender muito a referência, né, que a banca utilizou para a elaboração da prova, mas acredito que não caia. Substantivos uniformes são os que possuem uma única forma para nomear os seres de ambos os sexos. Nós temos o comum de dois gêneros. O que vai mudar, turma, é o que antecede esse substantivo. É o a ou o que vai dar essa classificação de gênero, né? Se é feminino ou masculino. Então nós vamos ter aqui, ó, a artista, o artista. Não existe, portanto, o artisto, tá? Não tem, então tomem cuidado, ó. A artista, o artista, o intérprete, a intérprete, o agente, a agente, tá? Balconista, o balconista, a balconista, jornalista, né? A jornalista, o jornalista, o pianista, a pianista, jovem, a ou o, presidente, ó, cuidado, tá? Lembra que eu falei para vocês? Lá nos dicionários essa palavra já aparece, tá? Esse substantivo aparece como presidenta, só que nas gramáticas mais antigas, né, as gramáticas elas catalogam como sendo uniforme, só que na verdade sabemos que é biforme. Cuidado. Dentista, imigrante, a imigrante ou imigrante, a gerente ou gerente. Temos também os sobrecomuns nos substantivos uniformes. Um só gênero, um sentido bem generalista, ó. A criança, quando nós falamos, né, todas as crianças, você está contando aí, englobando tanto sexo feminino e masculino. A pessoa, as pessoas chegaram. Você não faz a distinção, as pessoas, homens e mulheres. Indivíduo e crianças também, né, aqui em pessoas. O indivíduo, homens, criatura, vítima, testemunha. Cuidado com a palavra cônjuge. Ó, aqui é cônjuge. O que é cônjuge? É o esposo ou a esposa, tá? É usado aí um só gênero. Então, quando falar o meu cônjuge, tá? O meu cônjuge, a minha cônjuge, é o meu esposo, a minha esposa, ok? Carrasco, não tem carrasca, tá? É o carrasco, a carrasco, tá? Um só gênero. Por isso que é sobrecomum. Os substantivos chamados de epicenos. Epicenos, turma, no caso de animais, tá? Tomem cuidado. Ó, referem-se a ambos os sexos. O que vai mudar também, né, vai dar essa definição, é ali quando você emprega macho e fêmea. A mosca, macho e fêmea. O jacaré, macho e fêmea. A águia, macho, fêmea. A borboleta, macho e fêmea. A onça, a cobra, a baleia, o tatu, o besouro, o crocodilo e o gavião. É uma prova de língua portuguesa que vocês farão. Não é uma prova de biologia perguntando o nome científico. Que cada ambas as espécies, né, esses animais no caso, eles possuem o seu nome científico lá na biologia. Mas no caso, na língua portuguesa, se tratando de substantivos uniformes, o máximo que pode acontecer é cair. A mosca, macho, fêmea, que tipo de substantivo é? Né? O substantivo epiceno, ambos os sexos. O que vai mudar é o que você coloca no final ali, macho ou fêmea. Tudo bem? Vamos fazer uma questão. Vejamos. Ah lá. Para responder a questão aí da VUNESP, né, do SAP, considere a seguinte passagem do texto. Aqui é um trecho, eu recortei e coloquei aí na questão. Você dá um pause aí na sua tela, para um pouco aí para nós podermos resolver essa questão. São Paulo e Rio de Janeiro se tornaram ambientes hostis ao cidadão de qualquer classe social que precise se deslocar da casa para o trabalho. O plural do termo cidadão, que é cidadãos, ok? Segue a mesma regra que o plural do substantivo destacado em cidadão, cidadãos, ok? Cidadãos, ó. Questão fácil, viu, turma?
Aí, ó, ãos. Ele tá perguntando isso, ó. Segue a mesma regra que o plural do substantivo destacado em A. Experimente nosso pão integral. É pães, né? O plural é pães. Por favor, me compre limão de qualidade. É limãos ou limões? É limões. Então aqui é esse, tá errado, ó. O furacão arrasou a pequena cidade, tá? Se colocar no plural é furacões, ok? Também. O capitão ficou feliz com a aposentadoria, né? Capitão, capitães, tá? E uma mão lava a outra. Alternativa correta, olha lá, ó. Palavra mão, qual que é o plural da palavra mão? Mão é mãos, ó. Segue a mesma regra do plural de cidadão, ok? Cuidado, por que eles colocaram essa questão? Porque praticamente, né, a galera erra muito o plural de cidadão. O povo fala cidadãs, aí o povo vai no cidadãs, o povo vai no pão, o povo vai no limão, o povo vai ali no furacão, em tudo, menos pensar ali em mão. Uma mão lava a outra, alternativa correta E. Prefeitura de São José dos Campos 2015, a VUNESP. Vejamos. Os lobos são grandes românticos. Depois que o vínculo se forma, o casal se mantém unido pelo resto da vida. Por isso, né? Aí depois aqui a lacuna, sempre consiste em um casal adulto e seus filhotes. Substantivo coletivo é o substantivo singular que designa vários seres de uma espécie. Considerando essa definição, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto. Vamos ver? Olha lá. Vamos começar aqui de trás para frente. A fauna, não, né? A fauna, ela é relativa ao coletivo de animais. Cardumes também não. Lá ele tá falando lobo, né? No primeiro parágrafo. Cardumes é sobre peixes. Colmeia, abelhas. Percebam que o coletivo é sempre no singular, viu, galera? Agora, já os substantivos aqui, eles aparecerão flexionados, né? Peixes, animais, abelhas. Alcateia, resposta correta. Lobos. Alcateia são lobos. Olha lá, ó. Alcateia, né? Aí preenche a lacuna aqui. A alcateia sempre consiste em um casal adulto e seus filhotes. E errada aqui, a vara. A vara que seria porcos. Porcos. Então, alternativa correta, alternativa B. Certo, turma? Obrigado pela participação de todos. Se vocês curtiram aí, deem o seu like, se inscrevam no canal e até a próxima aula.